Guedes. Senhor presidente, senhor presidente Paulo Guedes, senhora presidente Bia Kicis, senhor ministro Fernando Haddad, senhor secretário Galípolo, pediria para acumular mais 3 minutos de liderança do Bloco União PP, para fazer primeiro uma primeira afirmação, que eu fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. É o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte, Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Vossa Excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9 e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2 se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, Vossa Excelência, meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5.000 no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono, Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento que faço, Vossa Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. E Vossa Excelência também recebeu críticas da também presente deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que diz que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono Vossa Excelência. O Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento. O PT, portanto, tem uma divergência em relação à política pública que esta e outras políticas públicas que Vossa Excelência apresenta. Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom,
nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor disse que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, Vossa Excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma em relação à renúncia fiscal foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive por parte de um amigo de Vossa Excelência, professor Alexandre Schwartzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa Excelência disse que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que Vossa Excelência está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o Marco Legal dos Games, para aumentar ou criar 2 novos tributos. Eu quero questionar Vossa Excelência se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar Vossa Excelência. O projeto é de minha autoria e esta Câmara dos Deputados tem um compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Olha, eu concordando com Vossa Excelência, diz que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contas públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elogiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. Vossa Excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como Vossa Excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, Vossa Excelência tem ignorado completamente, tanto Vossa Excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, têm ignorado o governo Dilma, né, que teve uma piora em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que Vossa Excelência criticou do país e jogou isso, né, na alta da taxa de juros, o partido de Vossa Excelência contribuiu, né? Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais. Toda medida de aumento de gasto do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As 3 vezes que o Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da transição, que aumentou também a projeção de déficit em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E por último, senhor presidente, senhor ministro, como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Presidente, teve meu direito de resposta. Qual foi a citação, a Vossa Excelência, deputado? A citação do deputado Zé Guimarães em relação à minha afirmação sobre as renúncias fiscais do governo Dilma. Mas houve alguma... Citou nominalmente, por favor. Mas, citou deputado, nominalmente. Mas não houve nenhuma... Basta verificar as notas taquigrafias. Não, o regimento determina deputado, que quando... Se houver alguma citação desonrosa. Desonrosa não é o caso. Atribuir falsa opinião a parlamentar. É o que determina o regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas houve uma falsa houve, imputação. Porque não foi o que eu disse. Presidente, Pois não, o deputado Kim, disse, então esclareça. enfim, ele atendeu Kim. Deputado, então Você, esclareça. Deputado, esclareça, então, para que a gente não perca mais tempo. Esclareço. Em relação a políticas de renúncia fiscal do governo Dilma, de fato,
foram concedidas pelo governo Dilma e não faz o menor sentido, deputado Zé Guimarães, argumentar de que foi a Câmara dos Deputados em 2011 que começou com pautas bomba e que começou a aumentar os privilégios tributários, porque o presidente da Câmara em 2011 era o presidente do PT, o deputado Marco Maia. Então, a Câmara dos Deputados era comandada e a pauta era controlada pelo Partido dos Trabalhadores. As renúncias foram pautadas e votadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a minha afirmação, presidente. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do imposto de renda, que foi prometido uma isenção. Inclusive, eu apresentei uma emenda à medida provisória publicada, assinada por Vossa Excelência, para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$5.000 e não de R$2.000. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores, se Vossa Excelência vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa, porque enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$1.900, R$2.000 na tabela do imposto de renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$60.000 em sofá, em R$42.000 em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado e, por outro lado, a gente vê o governo gastando, estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse Vossa Excelência, eu teria protocolado com Vossa Excelência para derrubar o pior governo da história desse país. Eu quero questionar aqui o ministro Haddad em relação, principalmente, a esse modelo que foi desenhado pelo governo, foi enviado para o Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional, não aos moldes do que o governo queria, é verdade, mas ainda assim foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas ou no limite, ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. Eu queria posteriormente questionar a Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora, outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar a Vossa Excelência é: Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente do histórico como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo, que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandatos do governo Dilma, antes da gente pensar
em aumentar a tributação para a população. E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos. As bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro dos super salários, antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular? Por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam super salário. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos, que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de 50 mil reais, fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação. Por que não cortar os privilégios primeiro da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites? Como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até 50 dólares. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Então, quero primeiro, presidente, dizer que em nenhum momento eu insinuei que o varejo e a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou, de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também. Todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana. E também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando, quando na realidade, de 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu nenhum deles. Nem sobre quais privilégios para a elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, para além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião: qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores hoje em votação do Mover, da tributação, da imposição de imposto de importação em 60% para as compras online. O ministro não colocou o posicionamento do Ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Vamos juntos transformar o Brasil. Deus abençoe.